Então, vamos começar os nossos trabalhos da tarde de hoje, né? Iniciando o mini-curso, que será proferido pelo professor doutor Paulo Henrique Duque, da UFRN, a quem eu agradeço. Muitíssima colaboração. Obrigada. Então, nós estamos aqui com o curso de Introdução à Linguística Cognitiva em Perspectiva Neural, e é um prazer muito grande receber todos e todas aqui. Espero que tenhamos uma tarde bastante agradável. E, por conta disso, mais uma vez eu agradeço ao professor Paulo Duque. Então, professor. Boa tarde. Eu agradeço o convite da professora Ariadne. É sempre muito bom vir aqui e poder falar sobre coisas que nos interessam tanto. Casa Linguística Cognitiva e, para minha surpresa, meu pedido para falar mais especificamente da teoria neural da linguagem, né, que é algo bastante novo dentro da linguística cognitiva. Né? Isso vem se desenvolvendo de 2000 para cá, principalmente, apesar de ler em 1999. Já, de certa forma, falar de teoria neural da linguagem, a coisa começou a se intensificar de alguns anos para cá. Por falar em Leighton, eu trouxe aqui algumas perguntas que ele faz, que eu acho que nos ajudam a sintonizar o que seria essa teoria neural da linguagem, né? Qual é o objetivo de uma teoria neural da linguagem. Só espero ficar na frente aqui para não atrapalhar o pessoal que está assistindo. Bom, a pergunta é: como que o cérebro físico dá origem ao pensamento e à linguagem? Isso sempre foi um questionamento recorrente. Como que nós obtemos ideias e linguagem a partir de neurônios? E a teoria neural da linguagem busca justamente explicar como que isso tudo funciona. Então, quer dizer, faltava aquela ponte entre os neurônios, né, entre o cérebro e o pensamento. A gente, durante muito tempo, achou que havia um fosso, né? É como se o pensamento fosse uma nuvenzinha que ficasse flutuando sobre o cérebro, né? Que o pensamento e o cérebro estivessem muito distantes. Ou então que, por algum milagre, o cérebro computasse algumas coisas que geravam pensamento. Mas nunca se observou isso da perspectiva neural de fato. Então surgiu esse projeto, que é o projeto Teoria Neural da Linguagem, né? Eu estou chamando aqui de NTL, e é um esforço interdisciplinar de pesquisa que busca responder essa pergunta de como que o cérebro ele computa, como que ele processa a mente. Então, é um projeto ambicioso e, como todo projeto contemporâneo, né, que bebe da nossa nova forma de fazer ciência, ele é interdisciplinar. Uma só ciência não consegue dar conta de responder algo tão complexo, né? A própria pergunta, como o cérebro computa a mente, já nos chama a atenção para 3 áreas importantes, né? A psicologia, a computação e as neurociências. Isso a princípio. E quando a gente vai observar mais a fundo, outras ciências precisam entrar nesse processo, né? Para responderem essa pergunta. De forma mais específica, algumas questões que foram colocadas pelo grupo NTL, né, do Berkeley, são as seguintes. Primeiro, como que o cérebro, que é uma rede altamente estruturada de neurônios, dá suporte ao pensamento e à linguagem? Eu acredito que essa seja assim, a dúvida de todo mundo que de alguma maneira tem interesse pela cognição. Né? Como é que pode redes neurais, que são coisas físicas, conseguirem dar origem a pensamentos, que são coisas tão abstratas? E quando a gente fala ainda em processamentos metafóricos, em pensamento abstrato, conceitos, não é uma coisa assim estranha, como é que eu consigo fazer isso? Como que essas estruturas neurais específicas do cérebro, eles modelam a natureza do pensamento e da linguagem? Ao final do minicurso, eu pretendo voltar a essas perguntas e trazer respostas mais sistematizadas e objetivas. Mas antes a gente vai discuti-las, né, discutir as questões que podem nos ajudar a respondê-las. Outra pergunta: como que a linguagem e o pensamento estão relacionados a outros sistemas neurais, incluindo percepção, controle motor e cognição social? Não é novidade para quem já trabalha com a cognição corporificada a ideia de que você não tem
uma mente separada do corpo, né? A gente já havia pensado nessa ideia da mente corporificada, a gente já havia falado sobre isso. Mas agora a gente dá um passo muito mais amplo, a gente agora tem evidências de outras ciências, como as neurociências. Eu vou mostrar para vocês aqui uma série de estudos que evidenciam, provam que realmente controle motor, a percepção, os sistemas neurais estão envolvidos com a construção da cognição humana. Né? Quais são as propriedades computacionais desses sistemas? Como que esses sistemas funcionam? Como é que eles... Eu não gosto de falar a palavra processamento, que remonta àquela ideia de mente separada do corpo, né? Aquela coisa simbólica, apesar de eu falar um pouquinho sobre isso, mas não é aqui o nosso foco. Então eu prefiro falar das propriedades computacionais. De alguma forma, nós computamos as informações. Né? Como nós fazemos isso com sistemas neurais físicos. Né? E quais são as aplicações dessa computação neural? Como é que nós podemos aplicar isso nas nossas vidas, em outras ciências? Qual é a importância de se saber disso? Né? Vocês vão ficar surpresos o quanto que isso já está entrando já na nossa vida cotidiana, né? Através de pesquisas, tecnologias e coisas que vêm surgindo, vêm sendo utilizadas e a gente não sabe. Só para vocês terem ideia, eu estou com duas orientandas, uma vai defender esse mês, que é sobre surdos, pessoas surdas. Né? E ela utiliza princípios da teoria neural da linguagem e a gente faz descobertas que podem trazer assim, novos pressupostos para o ensino de Libras, por exemplo. Né? Que a gente começa a mostrar, a gente mostra que a cognição é igual, mas a modalidade é diferente. E pelo fato de a modalidade ser diferente, a construção da cognição também é um pouco diferente. Né? Mas não diferente no sentido qualitativo. Né? À medida que eu vou falando, eu vou dando exemplos dessa pesquisa que uma orientanda minha fez. E agora tem uma outra que está fazendo sobre pessoas cegas congênitas. Também nós estamos aplicando, utilizando a teoria neural da linguagem. E já promete trazer uma série de descobertas que podem nos ajudar também no trabalho em relação, por exemplo, a pessoas cegas, na questão da construção dos conceitos. Bom, não é novidade que os resultados das pesquisas em ciências cognitivas e neurais, né, a chamada revolução neural, ela nos ajudou a mudar muito a visão sobre o que nós tínhamos do cérebro, do pensamento e da linguagem. Então, quer dizer, esses estudos não surgiram do nada, eles só surgiram a partir do momento que surgiram tecnologias que passaram a nos permitir analisar o cérebro com um pouco mais de profundidade. Não é novidade que na década no século passado, no início do século passado, se negou a falar de pensamento justamente por ser algo que empiricamente é impossível de se chegar até ele. Né? Você viu o estruturalismo norte-americano, por exemplo, que deixou de lado o estudo do significado, justamente por dizer, ó, isso é coisa do pensamento. O pensamento é uma caixa preta, o cérebro é uma caixa preta. Você não tem como chegar até ele. Hoje nós já temos ferramentas que nos permitem conhecer bastante sobre o cérebro. Ainda é pouco, mas já são avanços assim, bastante consideráveis. Então, esses estudos em teoria neural também não surgem ao acaso, né? Eles se devem ao desenvolvimento dessas tecnologias. Quais ferramentas que são utilizadas, então, para abordar aquelas questões que eu apresentei para vocês há pouco, sobre a relação entre cérebro, pensamento e linguagem, né? Primeiro, a convergência teórica, né? Adoção de conceitos de computação, de linguística cognitiva e de ciências cognitivas em geral. Não tem como não sermos interdisciplinares. É possível. Eu já acho que não dá para a gente não ser interdisciplinar em nada, né? Imagina, então, na hora de você investigar coisas que dependem tanto das descobertas de outras áreas. Né? E é muito perigoso a gente dizer, Paulo Henrique, você tem que conhecer muito sobre neurociências para trabalhar com teoria neural da linguagem. Não se eu tenho, por exemplo, na equipe de trabalho, pessoas que me dão esses subsídios. Porque não precisa eu, Paulo Henrique, sair da linguística para ir pesquisar a fundo neurociências. Se eu tenho trabalhos realizados por neurociências que podem fundamentar as coisas que eu faço. Eu acho que é um erro a gente achar que a gente, para ser interdisciplinar, a gente tem que conhecer a fundo de todas as áreas. Não, a gente não precisa sair do nosso campo de conhecimento. Mas tem que ter a mente aberta o suficiente para dizer que o nosso campo de conhecimento sozinho não resolve os problemas do mundo. Resolve muito pouco. Né? Vou
fazer autópsia da língua também não me interessa, não é um problema que me interessa. Há quem gosta de fazer isso. Então, para quem gosta de fazer, uma ciência só talvez consiga resolver o problema. Modelagem cognitiva. Construção de modelos de fenômenos cognitivos, incluindo simulação de linguagem e de aprendizagem. Uma outra coisa também que entra no campo da teoria neural, que a gente pode perguntar mas como você vai verificar se de fato o cérebro da pessoa funciona da forma como você está dizendo que funciona, né? Então, Feldman, ele desenvolve esse modelo de simulação e mostra que se eu consigo fazer um computador processar as informações no tempo, com a qualidade que um ser humano faz, você está se aproximando de como de fato funciona o cérebro. Se o computador é capaz de fazer coisas que nós somos capazes de fazer, isso pode funcionar como um teste, né? Pode funcionar como uma forma de evidenciar que você está no caminho certo naquela análise. Computadores conseguem fazer muitas coisas, vocês sabem disso, né? Inclusive, várias perspectivas linguísticas vêm usando, por exemplo, a simulação em computador para tentar conseguir resultados. Só que se esquece de falar que eles conseguem, mas a um custo muito grande, um preço muito grande, por exemplo, de processamento e tempo de duração de processamento. O ideal seria nós conseguirmos no mesmo tempo que o ser humano faz. Aí sim eu poderia dizer que eu estou me aproximando bastante da forma de fazer as coisas. Bom, e a exigência reducionista? Que exigência reducionista é essa? É que essas teorias e modelos, elas devem ter interpretações que são plausíveis do ponto de vista biológico. Não adianta eu criar um modelo de cognição que não possa, que não se sustente na biologia, né? Eu preciso buscar na biologia essas bases, eu preciso mostrar, tá vendo? Isso que eu criei aqui é formidável, mas é biologicamente plausível. Não adianta eu criar um modelo que responda a muitas coisas, mas que quando você vai perguntar para os biólogos, eles dizem, não, mas não é assim que funciona nas bases biológicas, né? Então é necessário que haja esse diálogo também com a biologia, que vou mostrar também a vocês como. Observe aqui embaixo, talvez não esteja dando para ver que está abaixo da mesa, mas eu vou deixar depois dessa apresentação com vocês, eu estou tendo cuidado de colocar a cada coisa que eu cito, eu estou colocando a referência logo embaixo. Porque de tanto assistir apresentações e ver que as pessoas deixam o último slide e passa ele muito rápido, que não dá tempo de a gente verificar essas referências, eu já vou colocando-as à medida que eu for tratando delas, certo? Como não dá para vocês lerem, eu vou deixar depois o slide para quem quiser fazer uso dessas referências. Então, todas as referências estão aqui, ok? Uma por uma e na ordem que elas estão sendo citadas. Mesmo que elas sejam repetidas, eu as repito. Okay? Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar em amodalidade. A modalidade é algo, por exemplo, com que a gente convive há séculos, milênios. Né? Muito difícil a gente se libertar de uma visão amodal, já que ela perpassa a nossa visão de mundo, de ciência, de cérebro, de pensamento há tantos séculos. Né? Essa visão modal, que é o que eu estou defendendo aqui hoje, ela é bem recente, como eu disse para vocês. Então é interessante a gente rever como que a modalidade, a visão da modalidade é defendida, para a gente entender o que a gente muda. Primeiro, vocês olham aí no desenho que eu tenho um cérebro e tem uma nuvenzinha de cérebro por cima. Essa era a visão que se tinha até agora, né? De que você tem um cérebro físico e tem o pensamento que está sobrevoando o cérebro, mas não tem uma relação direta com ele. É como se fosse uma espécie de milagre, né? Você tem aqui os sentidos naquela nuvenzinha ali em cima, você tem os conceitos. É mais ou menos a ideia que nós temos já, que se formou há séculos, né? A gente sempre pensa que o pensamento é uma nuvenzinha. Quando vai representar isso em desenhos animados, é sempre uma nuvenzinha da pessoa pensando, é sempre um ponto de interrogação por cima da cabeça, nunca dentro, nunca isso é marcado como sendo algo construído neurocientifico, como é que eu vou dizer, neuralmente. Né? Aí você tem duas ciências separadas. Né? Você tem a cognição e a computação que ficam cuidando da nuvenzinha de cima, e você tem as neurociências e a neurobiologia que cuida do cérebro embaixo. Né? Tipo, quem cuida do aspecto físico são as neurociências e a neurobiologia. Quem cuida da nuvenzinha é a cognição, a computação. Né? Então, os estudos cognitivistas já se propunham a fazer, já admitiam essa divisão. Então, essa visão tradicional defende que mesmo conceitos de ação, como pegar, não fazem uso do sistema sensório motor. Né? Começa por aí.
né? Porque você não pode misturar os dois lados. O conceito pegar, ele seria modal. Por exemplo, vamos supor que pegar fosse um símbolo. Eu botei um símbolo aí que não lembrasse nada que nós conhecemos para a gente não ser levado a enganos, né? Vamos supor que aquele símbolo ali, arroba, esse negócio esse diferentezinho aqui, fosse pegar. Então você teria ali um comando, né? Por exemplo, pegar x e y, sendo que x é um agente, e como agente ele também vai ter os símbolozinhos dele específico, y é um paciente, também vai ter os símbolozinhos dele específico. Então se for João pegou o copo, ou João pega o copo, seria tudo por meio de símbolos. Só demonstrar isso aí já traz um probleminha sério para a nossa visão de conceitos. Porque a impressão que passa é que cada itemzinho só pode ter um único significado, só pode corresponder a um único significado, e ele é bem preciso, né? Mas só que quando a gente vai fazer uma investigação na vida real, no nosso cotidiano, né, a gente nota, né, e Leikoff deixou isso muito claro em 80, quando ele fez aquele, foi traduzido com metáforas da vida cotidiana, que as coisas não são bem assim, né? Existe um conjunto de projeções metafóricas, os conceitos se organizam. Em 87 ele fala da radialidade com que os conceitos se organizam, a noção de protótipo e tudo mais. Então você simplesmente dizer que esse símbolozinho é X, o outro é Y, e acabou, eu não sei se consegue dar conta de uma visão de semântica, né? Como nós pretendemos. Isso já é um problema. Bom, aqui você vê gansos canadenses, né, fazendo sua migração. Eu falei, por que você traz isso? Você traz um troço desse do nada, de repente você bota esses gansos aí. Pelo seguinte, vocês estão vendo aí uma forma, aí, um V, uma espécie de V. Só que essa forma aí não tem nada a ver com os gansos em si, isso aí somos nós que estamos vendo. Se a gente fosse dividir os estudos, assim, por ciências, a neurobiologia, a biologia estudaria, por exemplo, o funcionamento do organismo desses gansos individualmente. Nós, da cognição, nós trabalhamos, por exemplo, o que emerge dessa parte neural, por exemplo, dessa parte biológica. Os gansos em si, eles não têm consciência de que eles estão se agrupando na forma de V, mas nós estamos vendo um V que emerge dos comportamentos individuais, né? Então, quando eu digo para vocês aqui que não existe essa nuvenzinha e que tudo acontece no físico, na organização neural, não são as neurociências, a neurobiologia que vai dar conta disso. A única coisa que ela vai dar conta é das trocas químicas, da maneira como esses neurônios se juntam, como eles se organizam, quais são os elementos químicos que estão ali, a questão de quantidade de elementos, sei lá, que faz com que a força da sinapse aconteça. Mas o que emerge dessas junções, o que emerge, por exemplo, desses circuitos, isso já passa a ser interesse da cognição e da computação. Então, quando eu falo que o pensamento ele é físico, ele é neural, não estou dizendo que o pensamento é um conjunto de neurônios em si, né? Eu estou dizendo que o pensamento é aquilo que emerge das relações entre os neurônios, né? E o resultado ele é maior do que, ou maior, ele é diferente da soma das partes, né? Aliás, aqui também nos interessa por sistemas complexos, né? Mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Então, o que você vê aqui é algo aparentemente complexo, combinado, um desenho, mas na verdade ele não está na biologia dos animais, por exemplo, que compõem. Ele emerge nesse conjunto de biologias, né? Se a gente fosse transformar esse desenho complexo, né, no que de fato acontece, você veria indivíduos que estão organizados, por exemplo, com sensores que tem que manter uma distância do vizinho, tem que seguir o da frente, tem que eliminar a possibilidade de ser atingido por predadores. Então, são regras bem simples que fazem com que os comportamentos individuais, no conjunto, tenham a impressão dessa complexidade toda, né? Por aí. Aqui você vê o conceito, a noção de conceito, né? E, diferentemente daquela visão que nós tínhamos, né, da nuvenzinha, assim como sendo algo emergente, o conceito sendo algo emergente de circuitos neurais em ação, o conceito ele passa a ser visto como universal
no sentido de que caracteriza todas as instâncias particulares. O conceito tem que dar conta das instâncias particulares. Por exemplo, o conceito pegar apresenta uma invariância. Não importa quem seja o agente, seja o paciente, ou como a ação seja realizada, existe um conjunto de circuitos neurais que vai funcionar em qualquer pessoa, independente do tipo de pegar. Até pegar uma explicação. Vou pegar uma explicação. Existe um conjunto de circuitos neurais que você usa para, de fato, pegar coisas físicas que está em jogo nesse momento. Ele está sendo ativado. Daqui a pouco eu mostro para vocês evidências disso através de imagiologia, né, no outro slide. Outra coisa também que tem a ver com o conceito é que ele é estruturado internamente, e possui granularidade. E essa granularidade tem a ver com o grau de experiência que as pessoas têm. Então, às vezes você consegue se aprofundar mais na estrutura interna de um conceito, outras vezes não. Vai depender do grau de conhecimento, de experiência que você tem. Então, todo mundo sabe de tudo um pouco, mas nem todos sabem de tudo profundamente, né? Isso às vezes nos engana. Por exemplo, nós estamos falando aqui de cognição, né? Quando muitos aqui entraram no curso, quem é do curso de letras, nem sabia que existia linguística, né? E antes achava que existia só estudo da língua portuguesa, do inglês, não sei o quê, chega aqui, descobre a linguística, e quando entra na linguística, descobre que existe uma série de outras possibilidades, e quando acha que se encontrou, se desencontra de novo e descobre mais coisas o tempo todo, né? Parabéns se vocês entraram e querem fazer ciência. Porque se vocês tivessem ficado para sempre uma coisa só, como aqueles colegas chatos, né, que só tinham 10 e falam, me encontrei, vou estudar para sempre funcionalismo, por exemplo. Né? Não muda, né? Não tem. Bom, ela é parte de uma estrutura, se ele é estruturado internamente, também a gente pode prever que um conceito é parte de uma estrutura maior. Né? Ele se estrutura de forma né, em pedaços menores, mas ele também é parte de uma estrutura maior. Ele é inferencial, porque ele interage dando origem a inferências, vou falar sobre isso daqui a pouco. É importante vocês não trazerem a noção de inferência que vem da lógica. Não é desse tipo de inferência que eu estou falando, tá? Estou falando de inferências que são possibilitadas pelos esquemas. Vocês vão ver daqui a pouco os esquemas imagéticos, né? E relacional, porque ela pode se relacionar por constituência, né? Os conceitos se relacionam uns com os outros. Quando eu falo, por exemplo, em mesa, eu penso em cadeira, eu penso em sala. Quando eu falo em giz, eu penso em quadro. Quando eu falo em professor, essa relação que eles estabelecem entre si dá a eles, aos conceitos, essa propriedade relacional. E o mais interessante, eu fiz em 2015, está aqui a bibliografia, eu fiz um estudo mostrando as possibilidades de relação entre os conceitos, de relações entre os conceitos. E descobri que existem 3 tipos de relações básicas. A de constituência, os conceitos eles se organizam constituindo conceitos mais complexos. De subcategorização, né? Os conceitos eles se subcategorizam, aí vem a questão da granularidade também, que eu posso falar, por exemplo, cachorro, mas eu posso falar Doberman. Você vê aí um grau de subcategorização, de especificidade maior quando eu digo tipo de cachorro. E estranho que um estudioso de raças de cães vai dizer que o que é para ele básico são os tipos de cachorros, como é que a gente chama? As raças. Ele vai se referir a Doberman como sendo o básico, mas ele já vai identificar uma série de tipos de Dobermans específicos. Então, para eles, o que para a gente é o básico, para eles vai ser o mais específico. Isso tem a ver com o Leonor Roche, quando ela faz aquela estudo de categorização, né, que ela coloca em nível superordenado, básico e subordenado, só que agora a gente está dando uma dinâmica maior a isso, né? A gente está dinamizando. O que é básico para um pode ser subordenado para outro ou superordenado para outro, né? Há essa variação, vai depender do grau de experiência e de conhecimento que as pessoas tenham, né? A questão da evocação. Quando você fala de um conceito, quando você ativa um conceito, você acaba ativando outros conceitos que estão ali por perto. Por exemplo, hoje quando a gente fala em aquecimento global, a gente obrigatoriamente acaba falando sobre, pensando nos Estados Unidos, que está se retirando do acordo aquele acordo que foi feito de jogar gás carbônico no ambiente para diminuir essa remessa de gás carbônico no ambiente, porque são coisas da nossa época que estão acontecendo, estão relacionadas a esse conceito.
Então, isso é evocação. Né? Você fala de um conceito, querendo ou não, você acaba evocando elementos que dão contextualidade a esse conceito. Né? O conceito não existe sem a sua contextualidade, é necessário que isso aconteça. Bom, em relação ainda à questão do pegar, que eu mostrei para vocês, isso aqui foi um experimento feito, né? Está aqui a descrição do texto em que vocês encontram o experimento. E coloca eletrodos para saber quais são as regiões do cérebro que estão sendo ativadas naquele momento. Né? E o que eles descobrem, né, fazendo um mapeamento bem detalhado dessas regiões motoras, pré-motoras e perceptuais, né, de parietais e tudo mais, né, de associação, eles descobrem que o grau de precisão ou o tipo de movimento que eu faço com a mão, ele vai ativar áreas específicas. Né? Vai ter uma área que vai ser ativada por todas elas. Quando eu penso em mexer com a mão, essa área já é ativada, em comum a todos os movimentos que eu faço com a mão. Mas vai ter, vão aparecer circuitos complementares específicos para o dedo, específico para o hábito de fechar a mão, específico para o hábito de apontar, e assim sucessivamente, que se mesclam com esses circuitos específicos de pegar, que são genéricos de pegar. Por que eu estou falando isso para vocês? Que esses circuitos, eles são ativados não só quando a pessoa está fazendo o movimento de pegar em si, mas também quando elas estão falando em pegar alguma coisa e quando estão lendo sobre pegar alguma coisa ou quando estão ouvindo sobre pegar alguma coisa. Ou basta elas pensarem em pegar alguma coisa que esses mesmos circuitos que são ativados quando de fato elas estão pegando, eles sejam ativados. Qual é a conclusão que você chega? Que nós pensamos por simulação. Ou seja, nós usamos os mesmos circuitos que nós usamos de fato para fazer as ações, para pensar sobre elas. E essa é a base da teoria neural da linguagem. Essa descoberta é básica para a teoria neural da linguagem. Né? E o mais interessante, se eu precisar falar sobre um pegar metafórico, como pegar uma explicação, pasme, o circuito neural genérico do pegar, ele é ativado. Mas não os detalhes daquilo que está se pegando. Se eu falo que eu vou pegar uma caneta para escrever um texto, seja por inferência, ou seja, eu mencionando diretamente, né, vou acionar, ativar o circuito neural para pegar, mas o movimento de mão pequeno, para pegar objetos pequenos. Né? É por isso que a gente já faz uma previsão quando vai pegar um peso. Né? Você está diante de algum pacote que você acha que é leve ou pesado, e você já aplica um parâmetro já neural, de controle dos músculos, já preparado para fazer uma força ou não. E às vezes você se surpreende que aquele parâmetro que você utilizou não é adequado para o movimento. Isso é uma evidência que antes mesmo de pegar, você já havia preparado todos os seus músculos por meio de circuitos neurais. É uma coisa que se observa que em jogos de futebol, em que a emoção está mais à flor da pele, as pessoas praticamente elas fazem os mesmos movimentos relacionados ao que elas estão querendo que o jogador faça. Pessoas começam a dar chutes para cima, outros falam, pega a bola, e movimenta o braço, né, como se estivesse fazendo o mesmo movimento que o jogador deveria fazer. Né? Crianças pequenas também, que não conseguem separar os movimentos corporais de quando elas estão falando sobre esses movimentos. Né? Aí vocês vão me perguntar, se os circuitos neurais são os mesmos, por que então, quando eu estou ouvindo falar desses movimentos, eu não os faço? Né? Você pode perguntar, você pode pensar sobre isso. É porque nós estamos nos esquecendo que você tem as regiões primárias e secundárias do cérebro. Você só vai fazer o movimento quando você ativa as regiões primárias. Quando você só ativa as regiões secundárias, isso não acontece. Né? Então, você tem controle das regiões primárias. É um controle que você vai aprendendo aos poucos a ter. Né? Aqui tem outro exemplo. Esse exemplo aqui é um pouquinho mais complexo, que você tem aqui dois tipos de ações. Né? Você tem um contexto, uma ação e uma intenção. Né? No primeiro você tem antes do chá, aí você tem a ação, a pessoa pegando a caneca, em seguida a intenção, né? Que seria a pessoa tomar o chá, né?
E no segundo caso, você tem após o chá e a pessoa pegando a xícara. Se você mostrou a imagem após o chá, e alguém pega uma xícara, você pressupõe que a intenção da pessoa seja lavar a xícara. Ou então fazer alguma coisa que não seja beber o café. E isso foi colocado em imagiologia. E quando você mostra só a ação, né, você vê ali as regiões que são ativadas. Quando você mostra o contexto em que a ação vai se dar, as regiões que são ativadas, e quando você mostra a intenção, as regiões que são ativadas. Observe que você está tratando das mesmas questões da perspectiva da ação, o que é a ação ativa, o que é o contexto ativa, o que é a intenção ativa. Né? No lado, nesse lado de cá, você tem a intenção sem ação. Olha o que acontece. Não ativa praticamente nada. Agora, a intenção sem contexto, também você ativa bem pouco. Né? Então, quer dizer, observe que são regiões diferentes, mas que se complementam, que são ativadas diante de contexto, intenção e ação. Então, não existe ação sem intenção, sem contexto. Não existe contexto sem ação e intenção, e não existe intenção sem ação, sem contexto. Né? É sobre isso que eu estou falando com vocês. Então, para quem trabalha com modelo baseado em uso, isso aí é uma bênção. Porque isso é uma evidência neurocientífica que é impossível você falar de ação sem falar de contexto e intenção. Né? É impossível você trabalhar, por exemplo, com verbos, do ponto de vista semântico, sem pensar no contexto em que esse verbo vai estar inserido e sem pensar em quais são as intenções do sujeito com aquele uso específico. Bom, estou dando aqui agora, primeiro, estou mostrando para vocês os conceitos que são básicos, né? Os clusters funcionais, os agrupamentos funcionais. Eu estou usando o cluster porque ele é utilizado várias vezes pelo Lakoff Johnson, quando vocês forem ter contato com a leitura, para vocês não confundirem. Né? Mas eu acho que, da perspectiva biológica, cluster, mas da nossa perspectiva neural, seriam circuitos. Né? Então, você tem aqui os clusters funcionais, que formam uma unidade de alto nível, uma estrutura relacional interna exigida pelos conceitos. Então, quando eu estou falando de conceitos, eu estou falando de estruturas como essas aí. Né? Estruturas de elementos que se conectam. Né? Daí, o meu estudo, quem acompanha algumas coisas que eu escrevo, é sobre frames. Né? Porque isso se assemelha muito à noção de frames. Não a noção de frames e Fillmore, necessariamente. Claro, o pontapé inicial vem de Fillmore. Mas alguns estudos mais recentes, como a noção de framing do Lakoff, né, que eu acho que é fundamental, ele dá uma dinamicidade maior, ele tira, como até a própria área de arte, né, já me chamou a atenção numa apresentação, né? Mas isso aí sei o que você está falando, está muito estrutural, está muito quadrado. E realmente, né, aquela visão de frame, né, que você tem uma mercadoria e alguém que compra, alguém que vende, não sei o quê, se aproximando muito da estrutura argumental, ela fica muito, como vou dizer, sei lá, condensada, muito fixa também. E nós estamos falando de algo extremamente dinâmico. A teoria neural da linguagem mostra algo extremamente dinâmico. Não dá nem para você falar mais, eu sei que você trabalha com isso, né, mas em modelos cognitivos idealizados. Né? Porque a própria noção de modelo cognitivo idealizado já foi abandonada por ele. Porque ele vê que o modelo cognitivo idealizado coloca essas estruturas como sendo algo assim, muito fixo, muito fixas, e não são. Quando eu estou falando, por exemplo, em frames, eu estou falando em estruturas que acontecem ad hoc. Por exemplo, você tem a sua memória de experiências que foram arquivadas na forma de frames, né, foram armazenadas, mas esse armazenamento ele não para. Quando eu estou falando com vocês aqui, nesse momento, essas estruturas estão sendo remodeladas na mesma hora. Né? Eu não vou sair do mesmo jeito, nem vocês. Né? Quer dizer, coisas estão acontecendo no meu cérebro o tempo todo. A coisa não é tão... eu não estou achando a palavra estáveis. Elas não são tão estáveis como você, elas são extremamente instáveis. Né? Elas mudam o tempo todo. Tanto é que lá no meu grupo eu já estou começando a trabalhar já com essa visão ad hoc. Eu passei a utilizar a teoria ecológica justamente por isso. Porque eu vejo que uma teoria corporificada só não dá conta. O ambiente tem um papel fundamental na maneira como essas estruturas vão sendo remodeladas a cada instante. Então, daí eu estar me engajando com uma perspectiva mais
ecológica, né, vamos dizer assim, não só corporificada, mas que leva em consideração o ambiente o tempo inteiro em interação com o meu corpo, né, na remodelação, na remodelagem dessas estruturas. Existem dois tipos, né, os clusters locais e os clusters de rede. Quem é que se interessa pelos clusters locais? O pessoal da biologia. Eles estão interessados em estudar, por exemplo, mais de perto a questão dos neurônios, como que eles se organizam e tudo mais. Nosso interesse são os clusters de rede. Né? A multimodalidade é realizada no cérebro através de clusters de rede, ou seja, redes paralelas parietais pré-motoras. Quando eu falo, então, em uma rede que me interessa, eu estou falando nessa rede que tem tanto a parte perceptual quanto a parte motora na sua constituição. Lembre-se daquele, uma coisa que se mostrava muito no curso de ciências antigamente, que é o arco reflexo simples, mostrava um circuito básico em que você, por exemplo, batia o martelo no joelho da pessoa, né, e a pessoa fazia um movimento de resposta. Aquilo é um circuito extremamente simples. Mas vamos pensar que todos os circuitos, por mais complexos que pareçam, eles têm uma parte perceptual e uma parte motora como resposta. Né? Mesmo que eu esteja só olhando para vocês, tem a perspectiva de reação, de reação motora. Né? Os dois estão juntos. Né? E quem vai, na verdade, trazer evidência definitiva para que todos os circuitos passam por uma parte perceptual e uma parte motora é a descoberta dos neurônios espelho. Vocês vão ver, são neurônios que têm essa capacidade. Né? Bom, os clusters de rede são formados por clusters locais de neurônios que são interconectados. Estou mostrando aqui para vocês nas duas setinhas a região o lobo parietal e o lobo frontal. Então, os circuitos sempre vão envolver esses dois lados. Aí você fala, mas e a região da linguagem? A região da linguagem é a região que eu chamo de rodoviária do cérebro. Ela é a região da linguagem, mas ela também é a região de quase tudo que acontece no cérebro. É a parte pela qual passam, por exemplo, vários circuitos ao mesmo tempo. Se aquela região é atingida, obviamente que ela vai criar um dano na linguagem, mas como também vai criar nos movimentos, vai criar na percepção, vai criar em vários fatores. Mas por causa daquele que eu falei para vocês, de ciências trabalharem isoladamente, um linguista, quando vai olhar aquela região sendo danificada, ele vai olhar só para os danos da linguagem, não olha para os outros danos. Então fica aquela falsa ideia de que é uma região específica da linguagem, que só afetou a linguagem, mas afetou outras coisas também. Da mesma forma, se um aeroporto internacional que serve de acesso a vários outros lugares for atingido por uma bomba, por exemplo, vai atrapalhar o tráfego de vários voos, de vários lugares, com várias direções da mesma forma. Né? Não acontece. Então, na parte primária do cérebro, nas partes primárias, você vai ter aqueles circuitos iniciais que se colocam mais próximos como é que eu vou dizer assim, da parte sensória que nos interessa. Né? Você vai ter aqui perto da audição circuitos auditivos com uma questão óbvia. Ele vai se formar perto da parte que capta os sons. Né? A da visão fica aqui atrás por uma questão de formação, por exemplo, das imagens iniciais, que você tem uma certa distância, uma coisa assim. Mas eles são colocados em regiões específicas, estratégicas, por uma questão de proximidade. Não é que, isso aqui é a região só para isso, essa é a região só para aquilo. Se esquece da região parietal que junta tudo isso. Né? E quando eu falo a palavra, por exemplo, chute, eu estou ativando a parte perceptual, a parte motora e várias outras partes do cérebro ao mesmo tempo. Né? Não é só uma parte. Eu tenho até um artigo recentemente que eu cheguei até a postar no Facebook, que era engraçado. Dizendo assim, neurocientistas afirmam que descobrem que a linguagem faz uso de outras regiões além das regiões próprias da linguagem. Então não usa só a região da linguagem, né? Não precisa ser muito esperto para isso. Usa o cérebro todo. Né? Dessa forma. Só usa 10%. Não, ninguém usa 10% do cérebro. Você usa a parte do cérebro que interessa usar a cada momento, mas o cérebro todo. Né? Bom, simulação. Eu falei um pouquinho de simulação. Até está explicando para a Ariadne, como eu sou muito exagerado e como eu sei que as coisas não acontecem da forma como a gente pretende que aconteçam, e às vezes tem imprevistos, o que eu fiz? Eu preparei um número imenso de slides, mas eu fiz da seguinte forma. Eu fui criando como se fosse assim um círculo que vai se aprofundando. Então eu vou falar de tudo e sobre esse tudo eu vou aprofundando à medida que nós tivermos tempo de fazer isso.
Se não tivermos tempo de fazer tudo isso, eu vou deixar os slides com vocês, tem todas as bibliografias do direitinho, mas vocês já terão visto já toda a parte de base da teoria neural da linguagem, com os aprofundamentos até onde der para nós fazermos. Eu resolvi fazer assim do que aprofundar cada um separadamente e depois não dar tempo de ver tudo. Eu queria que vocês vissem de tudo e tivessem condições de aprofundar caso desejassem. Não sei se eu fiz certo, mas eu acho que é uma boa ideia. Né? Para entender o significado do conceito pegar, é preciso pelo menos poder imaginar-se ou imaginar alguém pegando um objeto. Isso aí, Feldman já tinha dito isso, o próprio Lakoff, mas eu peguei de neurocientistas mesmo. Né? Essa fala para vocês verem que não é a gente puxando o sardinha do nosso lado. Né? Imaginação é simulação mental realizada pelos mesmos clusters funcionais utilizados na ação e na percepção. A conceptualização de pegar via simulação exige, portanto, o uso dos mesmos clusters funcionais que são utilizados na ação e na percepção. Essa é a base da simulação. Né? Aqui você tem uma imagem do experimento em que eles colocam vários eletrodos no braço da pessoa, nos dedos e tudo mais, e vão verificando quais são as regiões que estão sendo ativadas à medida que a pessoa mexe com cada um desses itens. Ou faz determinados movimentos, como pegar, pensar, né? E quando fala nessas situações também, o que acontece? Não sei se vocês já viram, talvez seja por isso que as pessoas dizem que se uma pessoa ruim, com uma arma engatilhada na mão, que a chance dela atirar é muito grande. Porque quando você está pensando, você está movendo circuitos neurais que você usa, que você ativa quando de fato você está agindo. Né? Então, fica uma coisa mínima para você poder executar a ação. Para adotar a perspectiva da teoria neural, da minha tese sobre metáforas, por exemplo, né? Vamos supor que você vai fazer uma tese sobre... eu estava fazendo isso na hora que eu estava lendo o trabalho da Neil. Né? Aí eu pensei assim, para adotar a perspectiva da teoria neural, como é que eu vou usar isso na minha tese sobre metáforas, por exemplo? Né? Eu vou precisar realizar experimento envolvendo eletroencefalograma, imagem de ressonância magnética, porque todo mundo deve estar assustado. Mas para eu entrar nesse mundo eu vou ter que saber fazer isso. Eu também fiquei na época, eu confesso a vocês, gente, eu vou precisar de um laboratório que tenha tudo isso, não sei o quê, mas eu quero só fazer um trabalho sobre metáfora, eu vou precisar disso tudo. Né? Aí que vem a questão dos níveis, isso me deixou muito tranquilo. Eu perguntei isso ao Bergen, que é da Berkeley, que é da Universidade de Berkeley, e numa resposta ele me disse, não, eu também trabalho com isso, eu sou linguista, e a gente trabalha em sintonia, várias equipes. Então aqui você tem o laboratório de neurociência, tem o laboratório de computação, o que a gente faz é cada um dar conta do nível da NTL. Então a NTL, ela é organizada em níveis. Quando eu falo nível, não estou falando de etapa não, tá, gente? São níveis, né? Então você tem desde o nível da biologia, da neurobiologia computacional, do conexionismo estruturado, da computação, da cognição em linguagem. Eu estou aqui na cognição em linguagem. Né? Cognição em linguagem. Né? Mas a MTL precisa de todos esses níveis, cada qual com o seu profissional. Por exemplo, no nível da cognição em linguagem estamos nós. No nível da computação, você tem Chang, por exemplo, que é uma das representantes, está na bibliografia nossa aqui, mas tem outras pessoas também. No nível do conexionismo estruturado, você tem o Feldman. Né? Já faz uma amarração entre a neurobiologia computacional e a computação. Ele cria modelos computacionais para tornar viáveis a execução dos circuitos neurais nas máquinas. Né? E você tem a própria biologia, né? Descoberta dos neurônios espelho, por exemplo, várias descobertas que vêm sendo feitas na neurobiologia têm sido muito importante para esses estudos. O que eu falei para vocês no início é o seguinte, o que eu falo em cognição e linguagem tem que ter fundamento na biologia, tem que ter fundamento na neurobiologia computacional, tem que ter fundamento no conexionismo. Eu não posso criar um modelo de cognição que não encontre embasamento em todas essas outras áreas. Da mesma forma, quando eles vão criar um modelo, eles têm que prever que existem outros níveis mais abstratos na organização do pensamento humano, certo? Então, quer dizer, nós não somos nem só biologia, mas também nós não somos só cognição, abstração, pensamento e linguagem, né? Então, um depende do outro de alguma forma e não se pode esquecer a contribuição que o outro pode fornecer. No nível 1, nós temos as estruturas dos processos biológicos, né, e neurofisiológicos, né, que aí sim eles usam aqueles aparatos lá de neuroimagem, aqueles aparelhos todos. Quem tem que usar isso são eles, não somos nós, eles são treinados para isso.
inclusive até os riscos que as pessoas correm, eles lá que assumem essa responsabilidade. Eu não vou pedir emprestado, por exemplo, uma máquina de geologia, botar fala assim, eu quero fazer um trabalho com os alunos para mostrar para eles quais são as regiões que são ativadas. Aí eu coloco um aluno lá com um cordão e morre lá, porque ele não pode colocar. Então, quer dizer, a gente até já viu isso sendo usado, mas eu quero distância, eu não vou saber usar aquilo e eu nem quero fazer um curso para isso. Né? Mas o que eles nos fornecem pode nos dar o respaldo de que precisamos para não voarmos muito, viajarmos muito. Né? Se eu resolvo falar, as metáforas, na verdade, elas são constituições de circuitos neurais que se conectam, não sei o quê. Para eu fazer uma afirmação dessa, eu tenho que verificar com eles se de fato isso aí procede. Você está entendendo como é que funciona então o trabalho? É para não deixar ninguém viajar muito, mais ou menos assim. Aqui, por exemplo, você vê o trabalho do Risolati sobre o ato de pegar, no caso aqui, em macacos, né? Porque você, nesse caso, para você poder fazer a inserção de eletrodos no cérebro, você obrigatoriamente teria que usar animais. Ele usou o macaco para mostrar. Eu não estou nem fazendo julgamento se isso é bom, se é ruim, mas foi feito com macacos e a partir daí ele fez aquele mapeamento todo ali. Depois se verificou que isso se parece muito com a divisão dos seres humanos, né, em relação. E traz uma evidência interessante para a gente. Né? Os cérebros são iguais, praticamente, em termos de divisão, de partes e tudo mais. Então, o que faz nós termos linguagem e os macacos não terem linguagem? Né? Vocês vão ver que aí vem dos outros níveis. Você chega lá no nível conexionismo estruturado, da computação, você vai ver que a forma de lidar com esses acionamentos de circuitos neurais é diferente do ser humano dos animais. Né? 2. Modelo de estrutura de processos neurais. Né? Isso aí já é o modelo de hipocampo. Mostra que o cérebro ele é um dispositivo de resposta rápida. Ele não é a base do conhecimento. Diferentemente do que se pensava antes, né, que tudo está no cérebro, é o cérebro que nos produz como seres vivos. Não. São as experiências, por exemplo, que fazem com que o cérebro crie determinados recursos para responder aos problemas que nos aparecem. Então, o cérebro ele passa a ser um mecanismo de resposta rápida. Né? Existem coisas que são inatas, geneticamente determinadas? Sim, existem. Mas grande parte dos problemas complexos que nós resolvemos vem dessa capacidade de o cérebro juntar circuitos e nos dar respostas para esses problemas. Né? Então, é como se esses circuitos fossem sendo modelados à medida que a sociedade vai se transformando e vai se tornando mais complexa. Quem fala sobre isso, mais especificamente, eu acho que esse eu esqueci de colocar aqui, é Tomasello. Né? Tomasello fala especificamente que não teria como eu explicar por meio do darwinismo como que em 200 mil anos nós criamos coisas tão complexas, sendo que nós demoramos milhões de anos para coisas mais simples. Né? Aí ele diz que existe também uma evolução cultural, uma evolução do cérebro, mas de base cultural. Daí o questionamento, né? Ou então a inversão. Então, o cérebro, na verdade, ele não é o mecanismo que causa, ele é o mecanismo que é consequência. Né? As necessidades comunicativas, as questões culturais é que vão fazendo com que o cérebro vai se configurando da forma como nós conhecemos. A ponto de problemas que antes, para serem resolvidos, eram de grande dificuldade, gerações mais novas já os resolvem com muito mais facilidade. Não precisa ir longe. Você pega, por exemplo, tablet, computador, põe na mão de uma criança, por exemplo, e compara como é a facilidade dela mexer com esses aparelhos e qual foi a nossa dificuldade ao aprendermos a lidar com o touchscreen, por exemplo. Né? Eu lembro que no início eu não conseguia acertar aquilo de jeito nenhum, né? Tinha uma dificuldade grande, tive que aprender. Hoje, nós temos capacidade áptica específica. Vocês não perceberam isso, mas nós desenvolvemos nessas últimas décadas. Sabe quando você toca a tela percebe que o aplicativo foi ativado? Tem alguma coisa no seu dedo que dá uma tremidinha e você percebe que foi ativado? Isso é uma capacidade áptica desenvolvida há pouco tempo no nosso cérebro. Nós não tínhamos isso há 30, 40 anos. Né? Ou seja, a diferença entre genético e inato também muda. Né? O que é genético não necessariamente é inato. O genético ele pode ser construído dentro de uma lacuna, de um tempo de cultura. Né? As coisas mudam. Né? Visões de mundo mudam, obviamente, certo? Então, aqui eu estou mostrando para vocês o papel do hipocampo e do tálamo. Né?
Antigamente, quando estudava o neocórtex, as funções superiores do cérebro, sempre se deixava a parte das emoções de lado, dizendo, essas partes aí são partes primitivas do ser humano, mas não. Olha como é que para passar do córtex para os sentidos, e dos sentidos para o córtex, obrigatoriamente a gente tem que passar pelo hipocampo, né? Então, os nossos pensamentos, as nossas ideias, todas perpassam a parte emocional, a parte do hipocampo, né? Que seriam aquelas partes. Né? Todo o nosso aprendizado, de certa forma, vem aguado, né? Imerso em emoções específicas. Isso acontece. Bom, aí vem o nível da teoria neural, né? Quando você começa no nível 3, que aí você já começa a falar das redes de unidades distribuídas, que é o conexionismo híbrido de Feldman. Eu sei que isso é um papo muito chato, complicado, eu não vou falar muito sobre isso. Mas só para vocês verem que isso você já deve ter ouvido falar da psicolinguística, ou conexionismo, né? Você fala muito em conexionismo. O que o Feldman fez foi ampliar um pouquinho mais a noção de conexionismo e criou um conexionismo híbrido, que imitasse mais de perto o que eles observavam no funcionamento dos circuitos neurais, né? Os circuitos neurais, eles não funcionam daquela forma, né? A aprendizagem do circuito não é daquela forma como se apresentava pelo conexionismo, né? Aquela coisa de que você tem um input, aí esses inputs vão se juntando, aí tem uma aprendizagem e gera um output. Não. Eles não param nunca. E aí vai vir a maior reformulação da teoria da metáfora que aconteceu até então. Praticamente nada de que Lakoff e Johnson falaram na década de 80 mudou em relação à teoria conceitual da metáfora. Ao menos uma coisa: a unidirecionalidade dos domínios. Porque a gente achava que você tem o domínio fonte e o domínio alvo. E há uma unidirecionalidade, né? Hoje em dia, com o conexionismo híbrido, se percebeu que a metáfora não para nunca, né? Você tem o domínio fonte manda para o domínio alvo, mas o domínio alvo continua remodelando o domínio fonte. Daí que surge a ideia da metáfora sistêmica, que eu acho que está muito certo. Pelo seguinte, né? Quando você fala, por exemplo, de economia, né? Até que eu ia apresentar aqui daquela vez com você, né? Que não deu certo, mas vai fazer de outra vez. Quando você fala, por exemplo, que economia é um desastre ambiental, como é que a gente chama? Essas coisas do furacão, como é que a gente chama isso? De desastre, catástrofe ambiental, né? É uma catástrofe ambiental. E se você olhar, a maior parte dos textos sobre economia coloca a economia global ou específica como sendo. Né? Você fala assim, o furacão econômico vai assolar o país, né? Vem um tsunami de aumentos. Quando você vê os jornais, você nota, por exemplo, quando que essa metáfora ela é utilizada. Mas aí vem o mais grave: as pessoas passam a pensar também, né? O domínio fonte começa a ser remodelado também, e você passa, por exemplo, a utilizar os limites da economia para pensar também os limites do domínio fonte, né? Aí quando você vai falar, por exemplo, em furacão, você atrela a noção de furacão, por exemplo, a questões relacionadas à economia. Você diz, por exemplo, em vez de você falar, por exemplo, na vida das pessoas, você fala, o furacão Katrina, em vez de falar dizimou milhares de pessoas, você diz, ele vai trazer uma consequência, uma repercussão econômica terrível na vida das pessoas, né? Estima-se que haverá uma perda de 1 bilhão. Aqueles furacões que aconteceram recentemente nos Estados Unidos, eu não vejo um jornal falando em vidas, né? Quando fala bem assim rápido, né? Fala, furacão, morreram 100 pessoas. Mas as consequências materiais foram terríveis. Os Estados Unidos já estimam já 1 bilhão de dívida, não sei o quê. A produção foi toda comprometida. Quer dizer, então o que está acontecendo é que é uma retroalimentação, né? O domínio fonte também passa a se ver também, de certa forma, como é que eu vou dizer, maculado pelo domínio alvo, né? E outras coisas que acontecem, se eu digo que o amor é uma viagem, por exemplo, né? Que a gente está numa estrada, tudo que eu falar sobre estrada no domínio do amor vai ser compreendido de alguma forma, né? Não tem aquele limite que a gente pensava antes, né? Se eu digo assim, estou na via de acesso do seu coração, por exemplo. Muito breve. Alcancei a via de acesso do seu coração, essa música de pagode.
via de acesso. Mas vocês entendem perfeitamente, a partir do momento que eu ativei a metáfora, amor é uma viagem, tudo vale dentro daquele contexto. Então, aquilo que se criticava antes, do tipo, mas por que quando vai falar em argumento, é uma construção, não se fala, por exemplo, das janelas da casa? Pode-se falar sim. Né? A gente tende a não falar, a gente é muito conservador em relação a isso. Mas se alguém mais ousado falar, isso vai ser compreendido. Né? Sua argumentação deixou uma janela que tem que ser melhor trabalhada. Eu preciso explicar muita coisa. Né? Por exemplo, agora eu tirei o telhado, vou trocar o telhado dessa minha argumentação. Né? A gente entende alguma coisa. Né? É algo que a gente tem que pensar um pouco mais. Mas que as coisas vão nos dois, não ser verdade. Bom, aí vem o nível 4, que aí já começa os formalismos, é quando você já cria já uma forma de no computador você poder desenvolver esses modelos, e se esses modelos derem certo no computador, isso pode servir de evidências que vão dar certo também na forma como ele está pensando a computação neural. Né? Aí você desenvolve a noção de esquema de ação, que é o esquema X, que a gente só sabe que o esquema imagético, né? Mas existe também o esquema de ação. Que a partir do momento que você está trabalhando com percepção e ação, você tem que ter um esquema imagético, né, que diz respeito à percepção, mas você tem que também ter um esquema de ação, que é o esquema X. Né? E esse esquema X é desenvolvido por Narayanan, por Feldman, e ele passa a ser um dos objetos de estudo mais importantes da teoria neural da linguagem. Né? Então, quando você vai falar, por exemplo, em caminhar, ele ativa um esquema de ação. Esse esquema de ação exige que tenha alguém caminhando, que essa pessoa tenha uma certa preparação, que ela utilize determinada força, que ela tenha que usar mais pés, que os músculos dos pés estejam já preparados para serem funcionados e que seja um movimento interativo, né, que vai se repetir durante muito tempo, até que ele se conclua num objetivo final. E que o resultado pode ser igual ou diferente da fase inicial. A pessoa pode andar em círculos e voltar para o mesmo lugar que estava, ou pode aparecer em outro ponto. Aí vocês falam, nossa, mas que coisa chata isso. A coisa chata é que o Lakoff, junto com o Narayanan, desenvolveram uma teoria da narrativa adequada ao modelo de teoria neural da linguagem. É uma coisa maravilhosa. A gente consegue, por exemplo, mostrar, por meio dos esquemas de ação, todos os detalhes de como uma narrativa funciona, a ponto de implementar isso no computador. Muito rico isso. Né? E tem um texto dele, deve estar aqui também, em algum momento ele vai aparecer, o Lakoff com Narayanan, que é justamente sobre a simulação de narrativas. Talvez não seja interessante a parte computacional do processo, que não é nosso foco de interesse. Né? Mas, para a gente fazer um trabalho que envolva narrativas, ele dá para a gente todas as categorias que são necessárias para nós observarmos e analisarmos uma narrativa. Eu acho que nesse ponto, eu acho que é uma contribuição em tanto. Né? Aqui você vê alguns exemplos, né, desse trabalho que é feito, das conexões que são feitas. Aí já é uma tentativa de pegar os circuitos neurais e transformarem esses circuitos em simulação, né, simular esses circuitos. Novamente, vocês percebem a semelhança com a organização do frame. Né? E o nível 5, que são os mecanismos cognitivos, aí já é o que a gente faz mais diretamente. A diferença é que a gente faz isso buscando respaldo naquilo que vocês viram agora há pouco. Né? Aí o exemplo da projeção A Vida é uma Viagem. Né? E não é amor, A Vida é uma Viagem. Né? Onde você tem o quadro 1 da viagem, o quadro 2 é da vida, e todas as conexões que são feitas. Ó, né? E outra mudança é que em vez de domínio fonte, domínio alvo, ou domínio 1, domínio 2, nós temos frames. Domínios são substituídos por frames, porque frames você tem como modelá-los, né? E domínio é algo muito amplo. Né? Você fala, esse aí é o domínio do amor, esse é o domínio... Não, é o frame do amor. Né? O frame do amor envolve um conjunto de outros conceitos que estão integrados nesse domínio. Né? E quando você tem uma projeção como a vida é uma viagem, você tem um mapeamento. Pessoas são viajantes, planos de vida são roteiros de viagem, objetivos de vida são destinos de viagem. Esse mapeamento aqui, muitas vezes, ele acaba sendo até mais importante do que a própria projeção, porque a projeção ela emerge desses mapeamentos. Para a metáfora sistêmica, isso é ótimo, porque você pega um texto inteiro, consegue identificar ali quais são os mapeamentos que são feitos, e desses mapeamentos você percebe qual é a projeção que emerge. Né?
qual é a projeção principal que está emergindo dali. Né? O Leibniz vem fazendo isso no estudo dele sobre política nos Estados Unidos. O Leibniz largou o estudo da cognição e agora está trabalhando com política. Não, pelo contrário, nunca ele trabalhou tanto cognição como agora. Mas é a nossa visãozinha fechada de que para trabalhar com uma coisa só vai tratar de um alimento. Você não pode fazer nada pelo social, não pode alertar as pessoas para nada. Tipo, isso aí não é pesquisa, isso aí já é militância. Não. Ele conseguiu juntar as duas coisas. Ele está mostrando, por exemplo, que o discurso dos democratas, por exemplo, é ultrapassado em relação dos conservadores. E por isso os conservadores estão ganhando o que estão conseguindo aí no mundo inteiro, né? Em termos de avanço. Porque nós não temos um discurso baseado em frames. A gente quer usar só a lógica, a argumentação. E a argumentação ela não é visível ao cérebro das pessoas. As pessoas precisam de criar imagens. E os conservadores são ótimos para isso. Eles são ótimos nas metáforas. Né? Tem uma que é o alívio fiscal, né? Alívio de impostos. Quando você bota alívio de impostos, automaticamente a palavra alívio já traz uma ideia de que você está tirando um peso das costas da pessoa. Você é uma espécie de herói. O exemplo que eu sempre uso é o do senador Gustavo Buarque, né? Quando ele diz que para defender a PEC, né, dos tetos, ele usa do Titanic. Ele fala assim, gente, o Titanic está afundando, você vai querer salvar o quê? Tem uma escola lá no fundo do navio. Você vai salvar as crianças que estão lá em cima ou você vai salvar a escola? Por que a gente não deve pensar em educação agora? Tem que primeiro salvar as pessoas, não sei o quê. Então ele cria um argumento ali baseado na metáfora do Titanic afundando, porque uma escola no fundo do Titanic conseguiu atingir a nossa mente, né? A gente criou a imagem. Aí vai o Lindbergh para contrariar o senador e diz assim, mas senador, nós estamos sim no Titanic, mas só que a gente tem que pensar em educação. Não adiantou nada, ele só reforçou a metáfora que já tinha sido construída. É com aquela história de cuspir e mergulhar dentro, né? E acreditar, por exemplo, que você tem uma poça d'água, alguma coisa ali. Bom, então a teoria neural da linguagem, assim, em suma, quando for para terminar, tiver parar, você me avisa, tá? Pelo amor de Deus. Sim. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou apresentar esse resumo do que nós vimos, aí a gente dá um intervalo sim e depois a gente volta. Pode ser? Vamos lá. Então, você tem então que a teoria neural da linguagem ela é uma cognição maximalizada. Quando eu falo em cognição, é triste, né? Que você trabalha com que cognição? Que negócio de psicanálise. Você trabalha com cognição? Você trabalha com aqueles negócios, né? Lá do Chomsky, de gerativismo. Nada a ver, gente. A nossa visão cognitiva ela não é minimalista. Né? Ela não quer separar um módulo do cérebro responsável só por uma coisa. Ela quer mostrar justamente o contrário. E só que nós estamos mais longe ainda. Né? A gente não quer nem ver só o cérebro inteiro, a gente quer o cérebro, o corpo e o ambiente tudo junto. Né? Você fala, mas como o ambiente junto? Né? Quando, por exemplo, eu mexo num controle como esse aqui, esse controle está interagindo com a maneira como eu manipulo meus circuitos neurais, como eu modelo meus circuitos neurais. Ou seja, um objeto do mundo, ele também faz parte da minha cognição. Porque a minha cognição, ela se amplia para dar conta de mexer nesse aparelho, nesse objeto ou qualquer objeto externo a mim. Então, o ambiente também faz parte do processo. Depois eu vou mostrar para vocês algumas evidências disso. Segundo, então, quer dizer, a cognição é maximalizada, ela leva em conta não apenas o cérebro, mas o corpo e a nossa relação com o mundo e com o outro, né? Quer dizer, muita coisa, né? E as categorias são radiais. Eu sei que tem muita gente interessada por protótipos aí. Tem uma notícia boa e uma notícia ruim, né? A notícia ruim é que o protótipo não é a base de tudo, né? A notícia boa é que o protótipo é fundamental. Ele dá estabilidade na maneira como a gente compreende o mundo. Só que ele é formado a partir das nossas experiências e ele também muda muito mais do que a gente imaginava. Né? Então, o que é protótipo hoje não foi para gerações passadas, o que é protótipo para vocês pode não ser para outra pessoa, o que é para uma cultura não é para outra. Então, o protótipo existe, mas ele é algo que é constituído a partir da experiência. Ele é feito, ele não é causa. Né? Ele é algo que é criado. Porque a Leonora Rocha foi muito inteligente quando ela criou a noção de protótipo. Ela percebeu que as coisas giram em torno de protótipo. Né? Você tem aqueles elementos que se aproximam mais do protótipo, aqueles que ficam lá na periferia, você não sabe muito bem qual é a categoria que eles pertencem. Basta eu dar o exemplo o exemplo que todo mundo dá, mas é muito legal, que é sobre baleia
cachorro. Se eu perguntar para vocês o que é mamífero, vocês não vão pensar imediatamente em cachorro, né? Talvez um biólogo lá que estuda a vida marinha, talvez ele pense logo em baleia, né? Mas a gente não. Quer dizer, ele fica lá no finalzinho, lá, quase virando peixe. Então ele não seria o membro prototípico da categoria dos mamíferos. Mas isso é para a gente, como eu disse para vocês, para um biólogo talvez ele seja. Eu fiz um teste uma vez em relação, um teste que eu digo assim, coletei vários dados sobre desenhos animados que passam no mundo inteiro, né? E os nossos desenhos animados geralmente envolvem gato e cachorro. Né? Sempre tem gato e cachorro. Né? Scooby-Doo, Tom e Jerry, o rato, né? Gato, cachorro, rato. Aí eu fui ver na Austrália, o desenho animado lá mais famoso é o ornitorrinco. Quer dizer, você vê na manifestação cultural das pessoas o protótipo. Né? Você vê que o protótipo é o que emerge das experiências que as pessoas têm locais. Jamais a gente pensaria naquele animal como sendo um bichinho de pelúcia para dar de presente para um sobrinho, por exemplo. Né? A gente vai dar o quê? Um ursinho, um cachorrinho, não sei o quê. Eles não, eles dão ornitorrinco de pelúcia para as crianças. Né? Pode procurar que vocês vão achar. Eu fiquei assustado quando eu vi aquilo. Mas é o susto do pré-conceito, né? Porque, na verdade, é de se esperar que isso aconteça, já que isso faz parte das experiências deles. E outra coisa é a hipótese da corporalidade. Isso aqui eu não preciso nem falar para vocês, né, gente? A questão da corporalidade, isso vem dos fenomenologistas, a gente também, muito injusto, não fala dos fenomenologistas nos nossos estudos, mas a fenomenologia que trouxe essa visão de corporalidade à tona na década de 70 e fez com que a gente mudasse um pouco a nossa visão cérebrocentrista, né, de achar que tudo está na mente ou no cérebro, né, e ver que o corpo tem um fundamento para tudo isso. E também não é pensando numa corporalidade leve, não. Já vi vários trabalhos de pessoas falar, minha visão de cognição corporificada, mas no sentido de que a corporalidade participa de alguma forma, não quer nem saber como. Não. É a corporalidade mesmo, séria, né? Tipo, toda a nossa parte perceptual, motora, está na base da construção dos significados, por mais complexo que seja. Tem alguma coisa relacionada, por exemplo, à nossa relação com o mundo e com o nosso corpo. Não tem como. Não. Mas como? Que sociedade, que é um troço tão abstrato, tem a ver com o corpo? Tem. Você fala, entrou para a sociedade, saiu da sociedade, nos limites da sociedade, está pensando em como contém. Contém é uma das experiências primeiras que uma criança tem na sua vida. Ou seja, até para pensar coisas abstratas, nós usamos as experiências iniciais do nosso corpo para dar significado a essas coisas. Ou seja, pode procurar. Depois eu vou ensinar vocês como fazer isso, vocês vão descobrir. Tudo tem uma base corpórea. Né? E quarto, a descoberta dos neurônios espelho. Eu vou falar daqui a pouco um pouquinho sobre isso. Né? Não é o mais importante para a gente, mas só para vocês saberem da fundamentação da neurobiologia.